A existência histórica de Jesus é há muito tempo um tema de intriga e debate. Muitas pessoas questionam se Jesus foi uma pessoa real ou apenas um mito. Esta questão tem fascinado estudiosos e leigos durante séculos. É uma pergunta natural, dado o profundo impacto que Jesus teve na história e cultura mundial. Os céticos argumentam que a falta de relatos contemporâneos levanta dúvidas sobre a existência de Jesus. Eles apontam que não há registros romanos de sua época que o mencionem diretamente. Essa ausência de evidências diretas levou alguns a questionar se Jesus foi realmente uma figura histórica. No entanto, esse ceticismo muitas vezes ignora a natureza da manutenção de registros antigos e a sobrevivência de documentos. É importante abordar essa questão com a mente aberta e rigor acadêmico. Devemos considerar todas as evidências disponíveis, tanto a favor quanto contra a historicidade de Jesus. Isso inclui examinar fontes não cristãs, escritos cristãos e descobertas arqueológicas. Ao observarmos toda a gama de evidências, podemos formar uma imagem mais completa. A busca para entender o Jesus histórico não é apenas um exercício acadêmico. Tem implicações reais para bilhões de pessoas que seguem o cristianismo. Para muitos, a fé está profundamente ligada à crença de que Jesus foi uma pessoa real que viveu e ensinou na Palestina do primeiro século. Entender as evidências históricas pode ajudar a fundamentar essas crenças e fornecer uma base para estudos adicionais. Ao examinarmos as evidências históricas para Jesus, é crucial observar fontes não cristãs. Essas fontes são particularmente valiosas porque vêm de escritores que não tinham motivação religiosa para promover Jesus. Uma das mais significativas dessas fontes é Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu no primeiro século depois de Cristo. Josefo menciona Jesus 2 vezes em sua obra Antiguidades Judaicas. Em uma passagem, conhecida como Testimonium Flavianum, ele descreve Jesus como um homem sábio e professor que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Embora alguns estudiosos acreditem que partes dessa passagem podem ter sido alteradas por escribas cristãos posteriores, a maioria concorda que Josefo realmente escreveu sobre Jesus. Isso fornece fortes evidências da existência de Jesus de uma perspectiva não cristã. Outra fonte importante é o historiador romano Tácito. Escrevendo no início do século II, Tácito menciona Cristo, em sua obra Anais. Ele descreve como os cristãos foram perseguidos por Nero e afirma que Cristo foi executado sob Pôncio Pilatos. Tácito era conhecido por sua pesquisa cuidadosa e ceticismo em relação a alegações religiosas, tornando seu relato particularmente confiável. Suetônio, outro historiador romano, também faz uma breve referência aos primeiros cristãos em sua obra A Vida dos 12 Césares. Ele menciona Crestus, provavelmente um erro ortográfico de Cristos, como causador de distúrbios entre os judeus em Roma. Embora essa referência seja menos detalhada do que as de Josefo e Tácito, ela se soma ao conjunto de evidências não cristãs para o impacto histórico de Jesus. Embora as fontes não cristãs forneçam evidências valiosas, também devemos considerar os escritos cristãos, particularmente os evangelhos. Esses textos oferecem os relatos mais detalhados da vida e ensinamentos de Jesus. No entanto, sua confiabilidade como documentos históricos tem sido debatida. É importante examiná-los criticamente, reconhecendo ao mesmo tempo seu potencial valor histórico. Os evangelhos foram escritos várias décadas após a morte de Jesus, o que levou alguns a questionar sua precisão. No entanto, essa lacuna não é incomum para biografias antigas. Muitas obras históricas respeitadas da antiguidade foram escritas muito tempo após os eventos que descrevem. A chave é examinar o conteúdo e o contexto dos evangelhos para avaliar sua confiabilidade histórica. Um aspecto que confere credibilidade aos evangelhos
é a inclusão de detalhes embaraçosos sobre Jesus e seus seguidores. Por exemplo, eles descrevem a crucificação de Jesus, que era considerada vergonhosa, e retratam os discípulos como frequentemente não compreendendo os ensinamentos de Jesus. É improvável que esses detalhes tenham sido inventados por seguidores que tentavam promover seu líder. Os evangelhos também contêm inúmeras referências a lugares, pessoas e costumes específicos da Palestina do primeiro século. Muitos desses detalhes foram corroborados por descobertas arqueológicas e outras fontes históricas. Esse nível de precisão histórica sugere que os escritores dos evangelhos estavam familiarizados com o tempo e o lugar que estavam descrevendo, aumentando sua credibilidade como fontes históricas. A rápida expansão do cristianismo nas décadas que se seguiram à morte de Jesus fornece evidências indiretas de sua existência histórica e impacto. Dentro de alguns séculos, essa pequena seita judaica havia se tornado uma religião importante em todo o Império Romano. Esse crescimento notável é difícil de explicar sem uma figura carismática de fundador como Jesus. Os primeiros escritos cristãos, incluindo as cartas de Paulo, mostram que a crença na ressurreição de Jesus era central para a fé desde seus primeiros dias. Essa crença era tão forte que muitos dos primeiros cristãos estavam dispostos a enfrentar a perseguição e a morte, a renunciar à sua fé. Essa dedicação sugere que eles estavam convencidos da realidade de Jesus e de seus ensinamentos. A velocidade e a extensão da disseminação do cristianismo são particularmente notáveis, dadas as barreiras sociais e culturais que enfrentou. O cristianismo surgiu do judaísmo, mas rapidamente atraiu seguidores não judeus. Ele se espalhou por diversas culturas e classes sociais, sugerindo uma mensagem poderosa e unificadora. Esse apelo universal é consistente com a representação de Jesus nos evangelhos como uma figura que transcendeu as fronteiras tradicionais. Além disso, o movimento cristão primitivo manteve uma mensagem central consistente sobre Jesus, apesar de seu rápido crescimento e disseminação geográfica. Essa consistência sugere uma base sólida e compartilhada, baseada em eventos e ensinamentos reais. Se Jesus fosse puramente mítico, poderíamos esperar ver mais variação nas crenças iniciais sobre ele à medida que o movimento se espalhasse para diferentes regiões. As descobertas arqueológicas têm fornecido um valioso suporte para muitos detalhes nas narrativas do Evangelho. Embora a arqueologia não possa provar todos os aspectos da vida de Jesus, ela pode corroborar o contexto histórico em que os evangelhos o situam. Essas descobertas ajudam a estabelecer a confiabilidade dos evangelhos como fontes históricas. Uma descoberta significativa é a Pedra de Pilatos, encontrada em 1961 em Cesareia Marítima. Esta inscrição menciona Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia, confirmando seu papel histórico como descrito nos evangelhos. Antes dessa descoberta, alguns questionavam se Pilatos era uma figura histórica real. Essa descoberta demonstra como a arqueologia pode validar detalhes específicos dos relatos do Evangelho. As escavações em Cafarnaum descobriram uma casa que pode ter pertencido a Pedro, um dos discípulos de Jesus. A casa mostra evidências de veneração cristã primitiva, sugerindo que era significativa para a comunidade cristã primitiva. Essa descoberta se alinha com os relatos evangélicos de Jesus passando um tempo em Cafarnaum e interagindo com Pedro. O trabalho arqueológico também confirmou muitos detalhes sobre a vida cotidiana na Palestina do primeiro século, conforme descrito nos evangelhos. Por exemplo, as escavações revelaram os tipos de barcos de pesca usados no Mar da Galileia, coincidindo com as descrições do Evangelho. Esses achados demonstram a precisão dos evangelhos ao retratar o contexto histórico e cultural da época de Jesus. Quando consideramos todas as evidências disponíveis, surge um caso convincente para a existência histórica de Jesus.
A convergência de fontes não cristãs, escritos cristãos e descobertas arqueológicas cria um quadro histórico robusto. Embora nenhuma peça de evidência seja conclusiva por si só, o peso acumulado da evidência é significativo. Fontes não cristãs, como Joséfo e Tácito, fornecem uma confirmação independente da existência e crucificação de Jesus. Esses escritores não tinham razão para fabricar ou exagerar a história de Jesus, o que torna seus relatos particularmente valiosos. Seus escritos mostram que mesmo aqueles fora do movimento cristão reconheceram Jesus como uma figura histórica. Os evangelhos, embora escritos de uma perspectiva de fé, contêm inúmeros detalhes historicamente verificáveis. Seu retrato da Palestina do primeiro século se alinha com o que sabemos de outras fontes históricas e descobertas arqueológicas. Essa precisão confere credibilidade aos seus relatos da vida e ensinamentos de Jesus. As descobertas arqueológicas têm confirmado repetidamente detalhes dos relatos do Evangelho. Desde a existência de locais específicos até as práticas culturais descritas, essas descobertas apoiam a confiabilidade histórica dos relatos do Evangelho. Embora a arqueologia não possa provar todos os aspectos da vida de Jesus, ela fornece uma corroboração valiosa para o contexto histórico em que ele viveu. Apesar da abundância de evidências, algumas pessoas continuam a duvidar da existência histórica de Jesus. É importante abordar essas dúvidas diretamente e entender suas origens. Muitas vezes, o ceticismo surge de concepções erradas sobre a natureza da evidência histórica ou expectativas irrealistas sobre que tipo de evidência deveria existir. Um equívoco comum é a expectativa de que deveríamos ter registros romanos contemporâneos, mencionando Jesus pelo nome. No entanto, Jesus não era uma figura política importante durante sua vida, e a documentação romana em províncias distantes, como a Judéia, não era exaustiva. A ausência de tais registros não nega as outras evidências que temos. Outra fonte de dúvida são os elementos lendários em algumas histórias do Evangelho, como os milagres. No entanto, a presença de alegações sobrenaturais não nega o núcleo histórico dos relatos. Muitos relatos históricos antigos incluem elementos milagrosos, mas os historiadores ainda os consideram fontes valiosas de informação. Também vale a pena notar que a grande maioria dos estudiosos, incluindo aqueles que não são cristãos, aceita a existência histórica de Jesus. O debate entre os historiadores não é sobre se Jesus existiu, mas sobre os detalhes de sua vida e ensinamentos. Esse consenso acadêmico é baseado em um exame cuidadoso de todas as evidências disponíveis. Compreender as evidências históricas de Jesus é crucial para qualquer pessoa interessada em religião, história ou cultura. Quer se seja um crente, um cético ou simplesmente curioso, esse conhecimento fornece uma base para uma exploração mais aprofundada. Ele nos permite nos envolver com os ensinamentos e o impacto de Jesus de uma forma mais informada. Para os crentes, a evidência histórica pode fortalecer a fé, ancorando-a na realidade histórica. Isso demonstra que o cristianismo não é baseado apenas em mitos ou lendas, mas em eventos e pessoas reais. Isso pode fornecer uma apreciação mais profunda do contexto histórico da vida e dos ensinamentos de Jesus. Para os céticos, examinar as evidências históricas pode levar a uma compreensão mais matizada de Jesus e do cristianismo primitivo. Isso desafia as rejeições simplistas e encoraja um envolvimento mais ponderado com o assunto. Mesmo que não se aceite todas as crenças cristãs, reconhecer Jesus como uma figura histórica abre caminhos valiosos para o estudo cultural e histórico. Por fim, a busca para entender o Jesus histórico é um processo contínuo. Novas descobertas e interpretações continuam a surgir, enriquecendo nossa compreensão. Ao mantermos a mente aberta e examinarmos criticamente todas as evidências disponíveis, podemos continuar a aprofundar nosso conhecimento dessa figura influente e seu impacto na história mundial.